Boa noite causou enorme, devastadora repercussão. O noticiário do jornal O Globo, a cargo do colunista Lauro Jardim, segundo o qual o empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, o maior frigorífico do Brasil, teria gravado o presidente Michel Temer concedendo aval para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba pela Lava Jato. Vamos ao vivo a Brasília, onde está o repórter Marcos Lozecan. Lozecan, boa noite. Boa noite, William. Você vê, nós já estamos nos aproximando da meia-noite, entrando na madrugada desta quinta-feira, e até agora o Supremo Tribunal Federal ainda não deu nenhuma informação oficial sobre a homologação da delação premiada dos irmãos donos da JBS, o Joesley e o Wesley Batista. O Supremo também não confirmou se essa delação já foi homologada, ou seja, confirmada e passa a ter, portanto, validade. A gente ainda não sabe sobre isso. O ministro Luiz Edson Fachin não falou dessa questão. Logo depois que essa notícia saiu, no comecinho da noite, nós corremos aqui no Supremo até o gabinete do ministro Fachin em busca de detalhes, de mais informações para passar para os espectadores. Mas, numa atitude muito estranha, nós fomos convidados a nos retirar, e assim que o último jornalista saiu, a porta foi fechada, o que não é comum aqui no Supremo Tribunal Federal. Procuramos então a Secretaria de Comunicação Social e lá soubemos que nem eles tinham detalhes e que estavam à procura do ministro Fachin para obter esses detalhes e passar para a gente. Por volta das 10 horas da noite, soubemos que o ministro Fachin deixou o Supremo e foi direto para casa, sem falar com os jornalistas. Mas antes de ir para casa, ele deu um telefonema que durou muito tempo e foi para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Eles conversaram sobre essa bomba que caiu hoje aqui em Brasília, em todo o Brasil, e também no Supremo Tribunal Federal, obviamente. Mas a gente não sabe o teor dessa conversa. O ministro Fachin participou hoje normalmente da sessão no Supremo, uma sessão que foi muito rápida, durou 1h30 porque 3 ministros não estavam aqui, os ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Celso de Mello, portanto, não havia quórum. É importante deixar claro, William Vac, que nós conversamos com investigadores da Lava Jato e eles confirmaram todas as informações que saíram no site do jornal O Globo. William. Obrigado, Lozecan. A notícia a qual nos referimos, o Lozecan também se referia, que trouxe enorme fragilidade política ao governo Temer, foi divulgada por volta das 7h30 da noite pelo jornalista Lauro Jardim de O Globo. A repórter Janaína Lepre resumiu os detalhes para você. Ela fala direto de São Paulo. Janaína, boa noite. Olá, William, boa noite. Pois é, a reportagem traz detalhes de uma conversa que durou mais ou menos 40 minutos no início de março entre o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, e o presidente Michel Temer. O encontro foi à noite no Palácio do Jaburu e, segundo a reportagem, não estava na agenda oficial. Vamos então ver o que diz o texto. O colunista revelou que o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, gravou uma conversa entre ele e o presidente Temer, na qual Temer dá aval para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso. A reportagem disse que esse encontro ocorreu no dia 7 de março passado no Palácio do Jaburu. Joesley gravou tudo. Ele contou ao presidente que estava dando uma mesada para que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e para que o operador Lúcio Funaro ficassem calados. E que, ao saber disso, o presidente disse: tem que manter isso, viu? No depoimento aos procuradores, Joesley Batista disse que não foi Temer quem determinou o pagamento da mesada, mas que ele sabia sim da existência dela. Nesse mesmo encontro, o dono do frigorífico JBS, segundo a reportagem, pediu uma ajuda ao presidente Michel Temer para resolver o problema com a holding que controla o frigorífico. Michel Temer então indicou um homem da confiança dele, o deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para cuidar desse assunto. As negociações avançaram, primeiro em Brasília, depois aqui em São Paulo. Aqui, o deputado federal se encontrou com um diretor do grupo JBS, Ricardo Saúde, e eles acertaram o pagamento da propina, R$500 mil por semana ao longo de 20 anos. Os primeiros R$500 mil chegaram a ser pagos aqui em São Paulo e esse encontro foi gravado pela Polícia Federal. Bom, a reportagem do jornal O Globo também revelou alguns detalhes envolvendo o nome do senador Aécio Neves, do PSDB. Segundo a reportagem, Joesley Batista também gravou uma conversa que teve com Aécio.
No áudio, o senador pede ao empresário R$2 milhões sob a justificativa de que precisava do dinheiro para pagar despesas com a defesa dele na Lava Jato. O encontro aconteceu no dia 24 de março, em um hotel aqui em São Paulo. Em nota, o senador Aécio Neves se disse absolutamente tranquilo quanto à correção de todos os seus atos. William. Obrigado, Janaína. Boa noite. Os irmãos Joesley e Wesley Batista relataram às autoridades que receberam ameaças de morte. Eles estão agora com as famílias em Nova York, nos Estados Unidos. A gente conversa ao vivo com a nossa correspondente em Nova York, Sandra Coutinho. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, foi exatamente por causa dessas ameaças que os irmãos Wesley e Joesley conseguiram na justiça brasileira a autorização para deixar o país e vieram aqui para Nova York. Joesley tem um apartamento aqui na Quinta Avenida, a avenida mais famosa aqui de Nova York. E nós fizemos 2 tentativas de falar com ele depois de vir aqui a esse endereço. A primeira tentativa foi feita pelo produtor Felipe Coalho. Ele recebeu a informação do porteiro de que o casal, Joesley e a mulher dele, tinham deixado o apartamento, tinham deixado o prédio carregando várias malas. Em seguida, nós voltamos ao prédio, recebemos autorização para subir até o apartamento, tocamos a campainha e fomos atendidos. A porta abriu apenas uma fresta e logo bateu a porta na nossa cara. Nós tocamos várias vezes novamente a campainha, ouvimos vozes dentro do apartamento, mas não fomos mais atendidos. A gente não tem como afirmar que quem está dentro do apartamento é Joesley Batista. Nós podemos afirmar que tem gente dentro desse apartamento e, claro, vamos continuar tentando contato com ele. William. Obrigado, Sandra. Boa noite. As denúncias dos irmãos Batista repercutem com muita força no exterior também. A gente continua ao vivo em Nova York, agora com outro correspondente nacional, Jorge Pontual, que acompanhou também o movimento das bolsas. Boa noite, Pontual. Boa noite, William. O impacto das denúncias foi imediato na negociação de papéis brasileiros aqui em Nova York. A denúncia contra o presidente Temer atingiu em cheio os ADRs, recibos de ações de empresas brasileiras na Bolsa, no Wall Street. Nas operações eletrônicas após o fechamento do pregão regular, das 10 maiores quedas, estavam os papéis de 7 empresas brasileiras. A queda nas ADRs, lastreadas em ações da Petrobras, estava em 11%, liderando a lista das perdas. Ambev recuava 10%. Itaú Unibanco cerca de 7%. O mesmo acontecia com a Vale. O fundo, que representa os papéis com maior peso no Ibovespa, desabava 10% em Nova York e 8% em Tóquio, a maior queda desde novembro. As negociações, após o fechamento do pregão, em geral indicam qual deverá ser o desempenho dos ativos quando o mercado reabrir na quinta-feira de manhã. William. Obrigado, Pontual. Boa noite. Voltamos ao Brasil. Parlamentares no Congresso em Brasília discutem como fica a situação política do governo após as revelações do jornal O Globo. A repórter Giovana Teles está acompanhando para nós. Boa noite, Giovana. Boa noite, William. Foi uma noite de muitas reuniões mesmo aqui no Congresso, tanto de partidos da base de apoio do governo Temer quanto da oposição. Os aliados do presidente Michel Temer foram mais comedidos, se esquivaram de falar publicamente sobre essa situação. O PSDB, por exemplo, partido aliado de primeira hora do governo Temer, fez uma reunião aqui na Câmara, na bancada da Câmara, e há várias opiniões. Tem deputados que defendem o afastamento imediato do governo, tem boa parte da bancada defende eleições indiretas, mas antes de tudo os deputados tucanos querem ter uma conversa com o presidente do partido, senador Aécio Neves, que também foi citado nessa delação da JBS. Partidos de oposição também se reuniram aqui na Câmara, divulgaram uma nota. Eles defendem a renúncia do presidente Michel Temer e a convocação de eleições diretas, apesar de já ter sido apresentado um pedido de processo de impeachment contra Temer. As sessões na Câmara dos Deputados e no Senado foram encerradas pouco depois que as informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, saiu daqui da Câmara falando ao celular, não parou para dar entrevista, apenas disse que se toda a imprensa estava atrás dele querendo falar com ele, é porque a situação de fato era grave. O senador Aécio Neves estava no plenário do Senado no momento em que as informações foram divulgadas pelo jornal o Globo, por volta das 7h30 da noite. Depois ele saiu do plenário, mais ou menos por esse horário, não foi mais localizado no gabinete, nem atendeu telefonemas. Nós recebemos nota do senador Zezé Perrella, do PMDB. Ele negou conhecer os donos da JBS, disse ter criticado recentemente o fato da empresa ter contribuído para várias campanhas de parlamentares, negou ter pedido ou ter recebido contribuição da empresa e colocou o sigilo das empresas, dele e dos filhos à disposição da Justiça. A assessoria do deputado Rocha Loures, também do PMDB, que até pouco tempo era assessor especial do presidente Michel Temer, informou que ele está em Nova York, nos Estados Unidos, e que deve voltar ao Brasil amanhã. E diz que quando voltar vai se inteirar e esclarecer os fatos. Quem fez o pedido de impeachment foi o deputado Alessandro Molon, do Partido Rei do Sustentabilidade. O pedido cita a lei do impeachment, a Constituição. O deputado também transcreveu todas as informações que foram divulgadas pelo jornal O Globo, pede o impeachment para esclarecer a denúncia de que o presidente da República teria atuado diretamente para calar uma testemunha. William. Obrigado, Giovana. Boa noite. O governo soltou uma nota faz um pouco mais de uma hora, negando o conteúdo que se refere ao encontro do presidente Temer com Joesley Batista,